Só para vocês não trocarem de vídeo, já vou adiantar que esse livro aqui não é sobre futebol, apesar dessa capa. Resenha de O Artilheiro, de Gustavo Araújo, logo depois da vinheta. Vamos começar falando da capa então, né? Já que eu mencionei lá atrás. Eu não concordo muito com ela. Primeiro porque o Aurélio César, que é o personagem principal desse livro aqui, de 9 anos de idade, em 1972, já comecei a falar um monte de coisa, mas ele joga futebol na rua, ele não usa roupa assim, e principalmente com esse título, O Artilheiro, que também remete ao futebol, né, que é aquela pessoa que... Eu não entendo muito de futebol, mas se não me engano, é aquela pessoa que fica armando as jogadas, alguma coisa assim, né? Depois vocês vão entender por que o nome do livro é O Artilheiro, depois de ler, chegar até o final, porque só no final que você fica sabendo. Mas essa capa aqui não retrata muito a ideia do livro. Então eu já falei pra vocês que a história se passa em 1972. Em 1972, gente, a ditadura militar ainda existia no Brasil, certo? Ela começou em 64 e foi até 85. Imagine, muitos e muitos e muitos anos. E o Aurélio César, que é conhecido como Lelo, é o apelido dele e é como ele se descreve na maior parte do livro, é filho de militar. O pai dele é um capitão. Então, dá pra ter uma noção muito melhor do que é a história falando isso. Se passa durante o tempo de ditadura militar, ele é filho de militar. Mas é uma história praticamente autobiográfica. Não praticamente autobiográfica, mas eu acredito que tenham elementos autobiográficos aqui. Apesar de a história se passar em 72, o autor, que é o Gustavo, ter nascido só em 73, né? Olha a curiosidade aí pra vocês já. Mas eu achei que o Gustavo soube resgatar muitos dos sentimentos de criança. Então mesmo se você não teve sua infância lá nos anos 70, eu não tive, obviamente, mas ele soube resgatar os sentimentos de criança. Aquela vontade que a gente tinha de, ou alguns de vocês de repente têm, de explorar, e um porão parece um universo a ser descoberto, uma caixa pode ter qualquer coisa dentro, sabe? Essas pequenas coisas, a vontade de brincar, sabe? Até algumas brincadeiras que eles faziam aqui, por exemplo, bafo, né? Quem nunca jogou bafo, que é tipo ficar virando figurinhas para completar um álbum de qualquer coisa, né? Eu, apesar de hoje eu não gostar de futebol, eu já completei álbuns de futebol. Curiosidade nova aí pra vocês também. E jogar futebol de botão, e jogar próprio futebol, enfim. Mas o que acontece é, o futebol aqui, gente, é pano de fundo, certo? É um pano de fundo para desenvolver os personagens. Então, os personagens se relacionam muitas vezes por meio do futebol, seja na brincadeira, seja comentando um jogo. Mesmo eu que não gosto de futebol, tem um momento do livro em que o autor descreve uma partida que aconteceu de verdade no Maracanã. No Maracanã, é isso? Eu acho que é, Maracanã. E é muito realista. É realista no sentido de, tipo, as informações são muito precisas, sabe? Parece que teve realmente uma pesquisa muito profunda nesse sentido, porque os lances são descritos e os jogadores são lembrados. Então, mesmo que o Gustavo não tenha vivido em 72, que é quando se passa o livro, dá pra você ver que houve toda uma busca para entender os jogadores daquela época, desse ano, para entender. Assim, eu fiquei realmente impressionado com essa cena, eu posso dizer pra vocês. Agora, o livro é perfeito? Eu não achei o livro perfeito por algumas questões. E esses cachorros vão ficar latindo, porque eles gostam. Vamos lá, eu não achei os diálogos ruins. Eu acho inclusive que eles têm muitas informações precisas, interessantes, e em momento algum o autor trata o leitor como idiota também. Por mais que nesses diálogos possam haver pistas, né, algumas dicas de coisas que vão acontecer, em nenhum momento fica óbvio. Mas pra mim faltou naturalidade nos diálogos. É uma coisa mais comum até do que a gente pensa, mas pra mim faltou. E algumas metáforas durante o livro
durante a história. Eu também achei que podiam ter sido melhor trabalhadas, porque são um pouquinho óbvias, mas a história é realmente muito emocionante. Eu não falei nem muito da sinopse ainda, mas a história, a primeira coisa que você vai ler nesse livro é, durante a construção da cena, você vai percebendo que eles estão dentro de uma igreja, eles estão entrando e eles estão lá por conta de uma missa, porque alguém morreu. Se você não sabe quem é essa pessoa, você só sabe que o Lelo, que é o personagem principal, conhecia essa pessoa e gostava dessa pessoa, certo? Ele se sente até um pouco culpado porque ele não está chorando. Ele pensa que ele deveria estar chorando porque ele gostava dessa pessoa. E logo depois você já parte para tudo que aconteceu antes dessa cena, né? E até que no final do livro você descobre tudo o que aconteceu. Eu não fiquei pensando sobre essa primeira cena da igreja, a missa, durante o livro. Talvez se eu tivesse ficado pensando sobre isso, eu talvez tivesse pegado outras pistas. Mas eu fiquei bastante surpreso no final, eu não esperava e eu fiquei emocionado. Eu derramei uma lágrima e tal. Então, recapitulando, os pontos positivos são: os personagens são bem desenvolvidos, a história é emocionante, traz uma puta nostalgia da infância, as informações, os fatos do que aconteceu em 72 são bastante precisos, e como pontos negativos, a falta de naturalidade nos diálogos e as metáforas que poderiam ter sido melhor trabalhadas. Com isso, ele leva 3 troninhos! Mas é quase um 4, assim. Outra curiosidade para vocês é que o Gustavo Araújo é um autor autopublicado. Ele mesmo editou os livros e publicou lá na lojinha da Amazon. Então, quem tem Kindle, por enquanto está na vantagem. Ele disse que a versão para o Kobo está em desenvolvimento. Assim que estiver disponível, eu coloco ali no link para vocês também na descrição do vídeo, tá bom? Mas aproveitem enquanto nenhuma editora pegou ainda, porque eu dei uma olhada lá e tá por menos de R$2. Ele tem um outro livro lançado também, que foi depois disso, se vocês quiserem, confiram por lá, tá? Mas fica a minha dica, menos de R$2, tá de graça, gente. E é um livro muito fácil de ler também, não tinha nem pensado sobre isso, mas eu li em menos de um dia. Então, bem, é isso. É a minha dica pra vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, vocês vão clicar em gostei. Se vocês forem novos por aqui, se inscrevam no canal. Visitem também nossa página no Facebook. E para mais informações sobre livros, vá ler um livro da MTV. Até a próxima!